Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Vim aqui para ajudá-los num momento de inspiração para a gente co-criar e construir projetos verdadeiramente robustos e significativos nesse workshop tão importante. Os macro desafios que nós vamos trabalhar aqui é sobre desenvolvimento econômico e ambiente de negócios orientado para a inovação. Como que a gente consegue criar, unindo as 6 cidades nessa lógica de sistema regional de inovação, o ambiente mais propício possível para atrair, gerar grandes empresas de base tecnológica, para ter um ecossistema repleto de startups e de soluções inovadoras. E a gente vai buscar inspiração em alguns países que trabalham numa dinâmica integrada dessas 6 cidades e que disponibilizam ferramentas e alavancas para fomentar esse desenvolvimento econômico e esse ambiente orientado para a inovação. E a gente inicia, então, esse modelo de inspiração lá no Vale do Silício, que, como todos sabem, é de conhecimento quase que geral do ambiente da inovação, se consolidou como um dos principais clusters de inovação do mundo, né? Com inúmeras empresas que nasceram ali naquele espaço. Mas por que o Vale do Silício é tão amplamente conhecido e como que ele nasceu, né? Então, o Vale do Silício hoje é um dos locais que mais forma startups e que mais gera empresas de base tecnológica que depois estão consideradas as big techs, as escaláveis, né, as scales, e empresas que chegam lá num valor de mercado acima de 1 bilhão, né, os unicórnios. Porque esse vale, ele integra universidades, incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento públicos e privados, numa dinâmica, de fato, de formar empreendedores e empresas de base tecnológica. Então, eles têm hoje a maior concentração de startups de alto crescimento e performance do mundo, capacidade de gerar empresas globais como Google, Facebook, NVIDIA, etc., e um efeito multiplicador, né, de empreendedores que vendem as suas empresas, viram mentores, viram investidores, num movimento quase de um looping, onde tu vai mudando de figura e continua trabalhando nesse mesmo território. Então, o que a gente pode trazer aqui de aprendizado é que a gente tem tudo para transformar o sul de Minas num único vale, organizar essas 6 cidades que hoje estão atuando de maneira fragmentada, para que juntas a gente tenha a construção de um arranjo onde nós tenhamos hubs e ambientes de inovação, fundos de investimento, incubadoras, programas de empreendedorismo inovador nas universidades, nas escolas, todos falando uma mesma linguagem. A gente foi buscar também em Israel, né, na Startup Nation, a inspiração principalmente desses mecanismos de investimento. Por lá, o governo, o poder público, tem o que ele chama de autoridade da inovação. E 1% do PIB é investido diretamente em startups e empresas de base tecnológica. O Waze nasceu assim, outras várias empresas nasceram em Israel nessa mesma dinâmica, num arranjo que combina as incubadoras, as universidades. Eu vou ser bem repetitivo aqui, mas você sabe muito bem que a receita de bolo é essa. É o governo estar ajudando a financiar e criar novos mercados, é as cidades num ambiente de testes de soluções inovadoras, as incubadoras, as universidades, as aceleradoras, o venture capital e os fundos de investimento, todos trabalhando numa mesma direção. Então, Israel saiu de praticamente nenhum venture capital para dezenas de fundos e centenas de incubadoras e aceleradoras. É hoje um dos ecossistemas mais intensos do mundo, né? Trabalha muito as verticais de cibersegurança, de saúde, de biotecnologia, e tem aí uma combinação muito forte de fundo público com fundo de inovação, com agência pública, e eu diria que é um dos países do mundo que melhor orquestra toda essa lógica de trabalhar um ambiente de negócio orientado para a inovação. Então, o que a gente pode aprender?
com Israel, criar um fundo regional de inovação, estabelecer uma união dos ambientes de inovação e das universidades, que já começou lá no nosso lançamento, e olhar para os exemplos que nós temos aqui que são bem-sucedidos. E aqui eu quero destacar Itajubá e quero destacar com muita força Santa Rita do Sapucaí. E trabalhar nesse arranjo de governança, de gestão dos programas e de política. Um outro exemplo que a gente foi buscar foi na Índia. A Índia criou o programa Startup Índia, que é um programa que tem como foco fomentar e atrair startups. Ela investe um valor considerável todos os anos, que corresponde aí a alguns bilhões de reais, que investe direto em startups e também co-investe com fundos de investimento. Criou uma política pública de apoio financeiro para a prova de conceito, protótipo, para aquelas startups que estão no início da jornada, que a gente chama de early stage, e também trabalha com startups com potencial de escala e com plataformas de matchmaking de mentores, numa dinâmica de uma política federal. Então, a Índia se tornou um dos maiores ecossistemas de startups do mundo, ela tem muitas semelhanças com o Brasil, um mercado muito grande, mas que ela conseguiu, de certa forma, trabalhar para reduzir a dependência do mercado estrangeiro e investir o capital próprio. Então, o que o Sul de Minas pode aprender com a Índia? Estruturar esse fundo regional novamente. A gente percebeu a escassez desses mecanismos de capitalização direta para os empreendedores aqui no sul de Minas, trabalhar com um fundo early stage para a gente ter cada vez mais startups e trabalhar o que a gente chama de categoria de base, e uma plataforma que conecte mentores, investidores e fundadores com as startups. Um outro exemplo é Portugal. Portugal atraiu o Web Summit já pensando nessa dinâmica de se transformar num país tecnológico. Portugal tem políticas públicas como o Startup Lisboa e a Fábrica de Unicórnios, todas conectadas com uma estratégia nacional. E lá, para vocês terem noção, Portugal oferece um voucher para qualquer cidadão do mundo que tenha uma solução inovadora que esteja alinhada à sua estratégia, para que ele tenha um valor aproximadamente de 5.000 euros por mês durante 6 meses, a startup não paga impostos durante 10 anos, o empreendedor que optar por ir para lá ganha o passaporte europeu para poder, por um tempo determinado, que eles chamam de Startup Visa, para poder viajar toda a Europa e trazer o seu CNPJ para o país. Então, Lisboa se consolidou como um dos principais hubs, com atração intensa de fundadores e venture capital de todo mundo, e ela está se vendendo como uma plataforma e não só como um lugar legal para morar. Então, o que a gente pode trazer de exemplo aqui? Criar um programa chamado Startup Sul de Minas, um guarda-chuva para todos esses ambientes de inovação, estruturar o nosso fundo regional, um rugby âncora como exemplo, e construir um fundo de co-investimento regional junto com os venture capitals. E aqui também o exemplo da Polônia, que segue uma mesma dinâmica de criar políticas públicas, de ter um grande think tank para repensar como gerar cada vez mais startups e programas de capitalização e de dinheiro para essas startups. Então, a Polônia vem também se posicionando como um hub de startups e uma estratégia, inclusive, de manter os seus talentos, porque os poloneses migravam muito para a Inglaterra em razão das condições mais favoráveis de trabalho. O que a gente pode aprender? Criar um think tank para repensar essas políticas de startups aqui no sul de Minas, criar ferramentas de alavanca financeira para os nossos empreendedores, e combinar essa lógica de um ecossistema de startups muito fortalecido. E o último exemplo é a Alemanha, que trabalha muito a hiperespecialização dos hubs através do Digital Hub. E aqui, o que eu chamo a atenção é que a Alemanha conseguiu envolver as grandes corporações nesse processo. Então, como que a gente consegue trabalhar uma dinâmica de inovação aberta, de programas de incentivos fiscais para quem inova, de trabalhar com
fábricas de startups segmentadas para as indústrias que nós temos aqui ou para as indústrias que nós queremos. Então, a Alemanha ela estruturou um pipeline contínuo de pesquisa, de spin-off, de aceleração, de hubs temáticos, e eu chamo a atenção de vocês para quem for no Web Summit no próximo ano, no Rio de Janeiro, ou em Portugal, para o tamanho da delegação da Alemanha e como eles levam as grandes corporações, as startups, as universidades, todos numa mesma dinâmica. Então, o que a gente pode aprender com a Alemanha é que as grandes corporações têm que fazer parte desse jogo e que a gente precisa, com muita rapidez, dar acesso a capital financeiro para os nossos empreendedores, para as nossas startups e tudo mais. Não tenho dúvida nenhuma, se a gente organizar as incubadoras, os hubs, os fundos, investimento anjo, programas de fomento, como um único sistema regional, essa região vai ser o melhor ambiente de negócios inovadores do Brasil. Espero ter inspirado vocês. Gostaria muito de que vocês pudessem criar projetos de alto impacto e desejo a vocês um excelente workshop. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos juntos construir o Vale da Inovação Brasileira.